A crise climática é anunciada pelos povos originários desde sempre. Foi o que disse o líder indígena Ailton Krenak ao site Conectas, reforçando o antigo alerta dos povos originários para as consequências das ações do homem. Da extração do ouro e da madeira à caça predatória, sempre desrespeitando a natureza com o seu progresso desenfreado. Agora, mais uma vez, estamos vivenciando os tristes resultados dessas ações com as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Entre os afetados, 8.000 famílias indígenas de povoados espalhados pelo estado. Durante a 20ª edição do acampamento Terra Livre, que foi realizado em Brasília em abril desse ano, a líder indígena Elisa Pancararu denunciou a injustiça sofrida pelos povos originários e as consequências das ações do homem. As mudanças climáticas não são previsões. Elas já existem e estão postas. Quem sofre somos nós, que não poluímos os rios e estamos pagando a conta. Todos os outros também serão atingidos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia. Hoje eu converso com o militante indígena Daniel Munduruku, que também é escritor, professor e ator. E a gente vai analisar a crise climática que afeta o sul do Brasil. Bom dia, Daniel. É um prazer receber você aqui. E eu te pergunto, como as comunidades indígenas percebem e interpretam as enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul à luz das mudanças climáticas? Olha, primeiro eu queria dizer que é uma alegria, um prazer participar aqui desse programa. Sempre uma alegria, o ICL sempre nos trazendo boas novas e isso é sempre muito, muito importante. Eu me sinto honrado de fazer parte aí, então, desse projeto maravilhoso. Olha, eu diria que, do ponto de vista dos povos indígenas, se a gente fosse pegar simplesmente a ferro e fogo, fazer uma interpretação desses fenômenos naturais, eu diria que a natureza ela está num processo de renovação, né, de atualização de si mesma. Não é? A natureza ela tem assim uma fonte vital que passa muito pelo movimento permanente das suas renovações. Então, eu diria que hoje o que a gente observa ao perceber essa movimentação da natureza e do jeito como ela está efetivamente se movimentando, diríamos que isso é algo mais ou menos já esperado, já previsto que poderia acontecer. Por outro lado, quando a gente coloca isso sob a perspectiva da aceleração que está sendo feita pela intervenção humana no meio ambiente, a gente começa a ver que essa mudança climática que está ocorrendo no mundo, ela é também ela é proporcional à própria interferência do humano que não se concebe parte da natureza. Como ele tem atuado para mudar efetivamente o seu lugar na natureza, ele acaba influenciando, mudando, transformando o fluxo natural da natureza. Portanto, para os povos indígenas, eu diria, a gente olha com preocupação, porque, afinal de contas, é uma calamidade, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que como parte da natureza que a gente se percebe, a gente vê disso como uma forma de mudança efetiva, né, que a natureza está vivenciando, mas uma mudança que está dentro daquilo que, para nós, já é mais ou menos o esperado que aconteça. E, Daniel, de acordo com o seu pensamento, então, as mudanças climáticas não seriam previsões.
e muito mais uma consequência, né? Exatamente. Eu diria até que previsões. Veja bem, como é que acontece uma profecia? Eu fico aqui imaginando como é que acontece uma profecia, né? Como alguém pode antever o futuro? A gente antevê o futuro na medida em que a gente é capaz de observar os acontecimentos, aquilo que ocorreu no passado, né? E como esse passado ele está influenciando o nosso presente, o nosso agora. Então, aquele que olha para frente ou que consegue vislumbrar de uma certa maneira o que vai acontecer, ele na verdade está baseado o seu olhar na observação do movimento da própria natureza. Portanto, a gente sabe que a natureza não dá saltos. A natureza ela segue um fluxo, não é? E se esse fluxo existe uma interferência nesse fluxo, é natural ou previsível de que daqui a algum tempo ela volte de uma maneira tal que acabe influenciando o processo natural das coisas. Então, é consequência, sim, de um descuido que o ser humano está tendo, né? E a sua incapacidade de fazer fluir a sua existência dentro desse contexto da própria natureza. Olha, aproximadamente 1.300 famílias de comunidades tradicionais de matriz africana estão ilhadas, né? Sem acesso à água, alimentos e também energia. Daniel, é inquestionável que os mais expostos e mais vulneráveis são aqueles que moram nos campos e nas periferias, né? Sem dúvida nenhuma. As pessoas que dependem, inclusive, mais da natureza, que estão no campo, que estão nas aldeias, que estão nos quilombos, elas são as mais atingidas por esse fluxo tão grande de água que está acontecendo, essa mudança efetivamente climática, não é? Isso se dá justamente porque a gente deixou passar, a gente deixa passar isso, ou naturaliza muito a intervenção humana na busca por um progresso desenfreado, por uma vida que não se sustenta, porque retira mais da natureza do que ela pode oferecer. É claro que quando acontece esse tipo de evento climático, ele naturalmente vai atingir especialmente aqueles grupos humanos que estão mais próximos à própria natureza. Então, a natureza ela não escolhe vítimas, né? A natureza ela não escolhe quem ela vai atingir, né? Quando o fenômeno acontece, ela vai para cima de todos. E, obviamente, aqueles que estão ou muito próximos do acontecimento, ou aqueles que estão mais distantes, e que têm menos defesa, que têm menos tempo de se socorrer, de fugir efetivamente, eles acabam sendo os mais atingidos, não é? Então, novamente, a natureza ela está cumprindo o seu papel, né? Nós humanos é que estamos interferindo nessa natureza e portanto, não temos como controlar esses eventos. Óbvio que há como a gente tentar minimizar, como tentar fazer uma proteção, né, para que quando o fenômeno acontecer ele não seja tão duro para todo mundo, né? Mas certamente do jeito que estamos, do jeito que as coisas estão acontecendo, não haverá futuro possível, né? Nós estamos de fato destruindo a nossa própria casa. Isso é uma interferência direta na natureza e, portanto, vai trazer consequências imediatas, como já estão trazendo. Esse que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é algo que já estava previsto, né? Já é algo previsível. Aquilo que aconteceu na Bahia ano passado já é algo que está previsto, ou algo que dá para minimizar caso venha a acontecer de novo. Não é? O que aconteceu na Amazônia um tempo atrás, em que os rios secaram completamente ou quase completamente,
tudo isso é consequência, efetivamente, de um descuido que os humanos estão tendo com a natureza. Agora, quando a gente fala em povos originários do Rio Grande do Sul, a gente está falando de quantas comunidades aproximadamente, de quantas pessoas, hein? Então, veja, no Rio Grande do Sul existem, sobretudo, dois povos, mas que têm um número maior de comunidades, que são os Caingangue e que são os Guarani, né? E tem vários grupos de retomada que estão ali também começando a surgir em várias regiões do Rio Grande do Sul. Calcula-se que haja em torno de 80 comunidades indígenas desses diferentes povos. Não tenho o número exato para dizer, mas as últimas informações é que pelo menos esses 80 comunidades, 80 aldeias, né, e comunidades estavam sofrendo algum tipo de consequência por conta das chuvas. Pois é, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Quais são os impactos específicos das enchentes e alagamentos, tanto na cultura como no modo de vida, né, das comunidades indígenas do Rio Grande do Sul? Então, Roberto, você sabe que o Brasil inteiro ele tem uma população indígena bastante consistente, né? Consistente, não no sentido numérico tanto, mas sobretudo grupos de resistência. São mais de 300 povos indígenas, 305 exatamente, e 274 línguas. Cada um desses povos tem uma relação de contato com a sociedade brasileira muito diferente. Tem povos que têm 500 anos, outros 400, outros 300, outros 200, outros 100, e tem grupos indígenas que não têm contato ainda com a sociedade brasileira. Portanto, são situações diferentes, situações de contato diferentes, que dificultam, de uma certa forma, a gente conhecer todas as demandas dessas populações, assim como todos os problemas e soluções que elas também acabam descobrindo, né, para essas demandas e para as suas necessidades. E quando a gente fala do Rio Grande do Sul, e esses 300 povos estão presentes em todos os estados brasileiros, sem nenhuma exceção, né? E o Rio Grande do Sul, ele tem sido os povos que ali habitam, que habitavam anteriormente, que eram outros tantos grupos, né, restando os Caingangue e os Guarani hoje. São grupos que tiveram um impacto muito grande da colonização, porque o tipo de colonização que o Rio Grande do Sul fez acabou dizimando uma parte dessa população originária e acabou desmatando boa parte desses seus territórios. Aquilo que ainda é verde ou que tem algum tipo de sobrevida, né, da flora, da fauna e tudo mais, tem a ver justamente com a presença dessas populações originárias nesse contexto, assim como de algumas comunidades também de origem africana nesses lugares. Ou seja, o tipo de colonização que o Rio Grande do Sul está fazendo, sempre fez, ele é uma colonização nociva, né, justamente para a questão ambiental. E isso, se não for, de uma certa maneira, minimizado, eu não diria resolvido, porque isso não se resolve com um passe de mágica e não dá para voltar atrás, é importante minimizar os danos que uma catástrofe como essa acaba ocasionando. Mas, para além disso, as comunidades, sobretudo essas comunidades que ainda estão num processo de vida em comunidade, em aldeias, porque boa parte das comunidades Guarani e Caingangue estão muito próximo do contexto urbano, portanto, elas estão quase na periferia das cidades. E as cidades foram invadindo esses territórios. Portanto, tudo que atinge a cidade, as cidades todas, atinge também o seu entorno, porque atinge os rios, atinge os lagos, atinge as florestas ou as matas que por ali ainda existem. É o tipo de bioma do Rio Grande do Sul, é um bioma diferente
da Amazônia, portanto, a coleta de água é menor, né, porque é uma região menos florestada. Então, tem todos esses elementos que acabam impactando a vida das populações indígenas daquele lugar. E as pessoas ficam completamente sem condições de plantar, porque é uma região de muita agricultura, né? Ficam sem, já não tem muita prática da caça, e os animais são super atingidos com esse tipo de catástrofe também, já que, como eu disse, a natureza não escolhe suas vítimas, né? Suas vítimas é que precisam se preparar para poder fazer esse enfrentamento, digamos, dessas situações, de modo que e para além disso, só lembrando que para além disso existem as próprias organizações indígenas que têm os seus prédios, que têm os seus lugares, seus museus, os seus centros de memória e tudo mais, e que estão sendo afetados também pelas enchentes, né? Eles vão perder uma memória que eles vêm coletando faz algum tempo, infelizmente. Curiosamente, né, os mais afetados são os que estão ali para proteger, né? Chega até a ser uma grande contradição, isso. Vou aproveitar você aqui para te perguntar quais são os conhecimentos e práticas tradicionais indígenas que poderiam aí ajudar na prevenção e mitigação dos impactos das enchentes e dos alagamentos. Me conta um pouco mais sobre a ciência dos povos indígenas, Daniel, por favor. Claro. Olha, é importante lembrar, Roberta, que os povos indígenas são povos que se sentem parte da natureza. Todo o seu conhecimento, toda a sua ciência, portanto, ela é extraída dessa parceria, né, dessa relação de parentesco que o indígena desenvolve com a natureza. Portanto, tudo aquilo que o indígena constrói do ponto de vista da cultura, porque você sabe que cultura é a nossa forma humana de mostrar a nossa incompletude, né? Os humanos precisaram inventar instrumentos, inventar armas, inventar residência, enfim, precisaram produzir alguma coisa para poder manter a sua vida, a sua existência. A cultura é a forma de sobreviver que o humano que se separa da natureza precisou inventar para poder sobreviver. Então, e tudo isso parte da onde? Todo esse conhecimento parte da observação da natureza. Então, os indígenas, desde sempre, observando justamente o fluxo da natureza, observando a forma como a natureza ela se organiza, inclusive nos seus ciclos anuais, nas suas estações de ano, né? A cada estação tem a sua importância, porque cada estação é um complemento da estação anterior e, ao mesmo tempo, uma preparação para a estação que vem em seguida. Observar as variações do clima, as variações do tempo, as variações das marés, as variações dos rios e tudo mais, criou nos indígenas uma percepção de como cuidar do seu território, do seu lugar, sem quebrar o fluxo da organização da própria natureza, né? Portanto, não fazer suas casas próximos em áreas de enchente, de alagamentos, né? Não permitir, né, que determinadas ações, determinados rituais acontecessem em épocas de ano em que a natureza se torna um pouco mais violenta, truculenta, né? Foi criando uma ciência, um modo de operar, né, a natureza, e os indígenas poderem viver isso, e, sobretudo, seguindo mesmo essa dinâmica, né? Se nesse momento eu posso pescar mais ou menos, se eu posso caçar mais ou menos, se a minha casa precisa estar construída sobre um terreno mais elevado ou menos elevado, tudo isso tinha a ver com a observação
da natureza, observação desse fluxo da natureza. Então, eu acho que isso tá tão presente nos indígenas que não precisava escrever, não precisava ficar criando livros para dizer a respeito da necessidade de a gente olhar a natureza e ver como ela se organiza efetivamente e para a gente ir se organizando dentro da organização dela. Então, isso acaba virando, de fato, um modo de transmissão oral, né, para que as novas gerações elas vão conseguindo manter a sabedoria dos antigos, né, e, ao mesmo tempo, acompanhando essas mudanças. Porque o que acontece na natureza é uma constante evolução, né? Usar um termo aqui um tanto delicado, mas serve para dizer que essa atualização que a natureza vai passando, por conta da influência humana, mesmo por conta da influência dos povos indígenas, em alguns momentos, tudo isso vai ajudando os próprios indígenas a se atualizarem também e a criar novas respostas para essas demandas e para essas necessidades que a própria natureza vai tendo. Então, quando eu vejo uma calamidade dessa acontecendo e o volume das águas rolando, circulando em ruas, em avenidas, em córregos, inundando todo mundo, eu fico imaginando justamente qual o caminho que a natureza está fazendo, né? Para onde ela quer ir, para onde ela quer chegar, e como isso que nós construímos, que nós produzimos, chamado de cultura, que são os prédios, as casas, as pontes e tudo mais, como é que isso acaba sendo um empecilho para que ela chegue aonde ela precisa chegar, aonde as águas precisam chegar, né? E no meio do caminho, ao invés de ter um caminho fluido para que ela corra, nós humanos acabamos construindo coisas nesse lugar. Então, quando a natureza fica enraivecida, ela põe tudo para o chão, né? Ela leva tudo consigo mesmo, porque, no final das contas, seria preciso criar um corredor para que a água escoasse, né, e ela seguisse seu caminho, seu fluxo. Se não se faz isso, que as consequências ficam mais graves e fica mais intensa, infelizmente. É a natureza dando o seu recado, né? Até porque muitos produtos são extraídos das florestas também, e ao mesmo tempo, Daniel, os povos originários têm perdido seus territórios. E aí se perde território, a biodiversidade e a própria preservação do meio ambiente. Daniel, na realidade sociopolítica que temos hoje, infelizmente é muito reduzido o papel das comunidades indígenas na conservação e preservação dos recursos hídricos diante das mudanças climáticas, né? Os povos originários precisam ser ouvidos pelos governantes, pelas entidades, mas o que a gente percebe hoje na realidade que se apresenta para o Brasil, ela é inversa, né? Porque reduz território e a gente não ouve quem faz parte dela. Olha, o que acontece de verdade é que as nossas vozes originárias não fazem nenhum sentido para essa gente. O que elas estão acostumadas é ouvir o som das moedas caindo, sabe, nos cofres e tudo mais. De modo que pouco importa o que os indígenas têm para dizer, porque o que eles dizem não entra no mesmo projeto e no mesmo processo econômico que a sociedade foi desenvolvendo. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de achar que, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, as pessoas vão chamar os povos indígenas para escutá-los de verdade. Quando muito, vão chamá-los para ouvir uma opinião, para dizer alguma coisa, ou para dizer que estão ouvindo, né, as populações indígenas. Nós temos muita coisa para dizer, de fato, temos muito que ensinar, de fato, mas o que eu acho cada vez menos
a sociedade quer ouvir de verdade. E se ela quer ouvir menos de verdade, eu acho que o nosso trabalho, o trabalho de um indígena, de um povo indígena, sobretudo, tentar sobreviver nesse contexto é, de, de, de detonação, né, que está acontecendo. Eu não tenho muita esperança de que o sistema hegemônico agora vai cair a consciência deles e eles vão querer nos ouvir, vão querer encontrar respostas junto com a gente a esses problemas. A minha intuição me diz que as coisas vão continuar daí para pior, né? O nosso sistema político é um sistema que exclui as nossas populações indígenas. Se nós realmente tivéssemos um sistema político que fosse inclusivo, ele já teria criado formas alternativas dos indígenas fazerem parte do universo político sem precisar necessariamente entrar numa concorrência que nunca é leal, né, de votação, né, porque os indígenas têm menos força para serem eleitos no sistema que nós vivemos. E quando esses indígenas entram no sistema eleitoral, acabam sendo derrotados, acabam sendo vencidos pela própria dificuldade que o sistema cria. Então, no âmbito político, eu diria que nós vamos continuar do jeito que está, né? Na questão econômica, nós vamos ver uma inversão desses valores financeiros todos, para atender, e eu diria que com toda certeza, né, de ser uma coisa positiva, né, de realmente os recursos atenderem a essas demandas que estão acontecendo no sul do Brasil, né, mas, ao mesmo tempo, tirar de um lugar e descobrir o outro lugar sempre vai ocasionar dificuldades de novos investimentos na infraestrutura que o Brasil precisa. Porque aqui, efetivamente, nós estamos falando de repensar o Brasil, repensar as políticas de infraestrutura no Brasil, repensar o tipo de país que nós queremos, né? E um país que seja um lugar para todas as pessoas e todas as culturas que aqui estão. Portanto, teria que fazer uma força-tarefa, mais do que isso, né? Fazer mesmo um projeto de um país capaz de responder de forma rápida, dinâmica, inclusiva a esses problemas. Nós estamos, eu sempre acreditei, continuo acreditando, que o Brasil tem uma vocação danada para ser feliz, sabe? E essa vocação está, sobretudo, presente na nossa diversidade cultural, na nossa diversidade linguística, na nossa capacidade intelectual, na nossa inventividade, né? Tudo isso está aqui, está presente aqui, mas, infelizmente, né, o que nós vemos é um país que aprendeu a não gostar dos seus povos originários, né, e que, portanto, sempre os colocou isolados das questões vitais para o Brasil. E eu quero acreditar que, para a gente fazer esse caminho de volta, né, essa busca de realização do nosso país como um todo, nós precisamos também voltar a ouvir as populações indígenas. Voltar a ouvir não é bem o jeito certo de falar, porque, na verdade, nós nunca ouvimos. Então, não podemos voltar a fazer o que nós não fizemos ainda. Precisamos, agora, nesse momento, trazer essas populações que estão, muitos jovens indígenas estão preparados, qualificados, bem formados, para trabalhar várias temáticas que são importantes, além da temática ambiental, várias temáticas importantes para ajudar o Brasil a, de fato, chegar no seu caminho de felicidade. E é o Brasil perdendo, né, mais uma oportunidade de ser inclusivo e plural. Essa é a beleza do nosso país. Daniel Munduruku, foi um prazer conversar com você aqui no Em Detalhes. Tenha um ótimo dia.
Muito obrigado, a alegria é minha e eu estou sempre à disposição. Tchau, tchau. E olha só, ontem tivemos o webinário 2.0 nos canais do ICL, o Investidor Mestre. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. E olha, para quem assistiu, foi incrível! O Eduardo Moreira ensinou como construir um portfólio de investimentos seguro e rentável e contou sobre as maiores armadilhas dos bancos e muito mais. Mas se você perdeu, fica tranquilo porque dá para assistir o replay. É só acessar emdetalhesicl.com.br, mas fica ligado que é por tempo limitado, viu? Então corre, vá assistir, porque olha, tem dicas ali imperdíveis para você que quer investir, para você que já conhece, para você que não conhece, tem muita armadilha por aí. O videocast em detalhes fica por aqui. Para quem acompanha essa transmissão no YouTube, você fica agora com ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E não perca, porque às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Eu fico por aqui. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Então clica no link que está aqui, assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora.